Yeshua, Shalom, shalom. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aqui sobre o poder do princípio. A gente está estabelecendo bases para poder falar de algo talvez um pouco mais profundo, onde a gente vai estar entrando em assuntos bem profundos mesmo. A gente quer falar sobre os 5 poderes que dá autoridade a Israel, sobre os 4 mundos que existem dentro de nós, os 5 poderes que dá autoridade à igreja. A gente precisa falar sobre coisas muito profundas, mas a gente precisa entender primeiro o básico, né? Não adianta a gente vir com coisas profundas se não entendermos primeiro os básicos. E o básico de tudo da palavra é o princípio. O princípio é uma coisa fundamental para tudo. É aquele fundamento, é o alicerce de tudo. Então a gente começou falando sobre o princípio. Existe o princípio no céu, que quando trazido para a terra ele tem poder. A gente falou depois sobre a luz, depois sobre as águas. Acompanhe os vídeos aí que você vai ficar bem informado aí. E agora a gente vai falar sobre o versículo de número 11, onde já apareceu a porção seca, que é a terra. O versículo 11 diz: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente e árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Observe que Deus ele traz o princípio que está estabelecido nos céus. Quando ele traz o princípio à terra, começa toda a dinâmica de construção. Acende-se a luz, liga-se a luz, né? Traz aquela verdade para fora, começa a se enxergar aquilo que foi criado, né? A partir daqui nós começamos a compreender isso. Ele faz divisão entre luz e escuridão, faz divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. A gente falou sobre isso. E agora aparece a porção seca, a terra. E Deus, quando essa terra aparece, Deus ele dá uma ordem, uma palavra de ordem a ela. Diz: olha, produza ervas e árvores frutíferas. E a partir daquele momento, a terra, talvez ela nunca tivesse ouvido uma palavra de ordem como aquela, mas quando ela ouve aquela palavra de ordem, ela começa a produzir aquilo que Deus ordenou. Ele diz para ela produzir, mas não dá detalhes, né? Só ervas e árvores frutíferas, segundo as suas sementes. E ela, então, ela começa a produzir ali árvores e espécies que até hoje a ciência está aprendendo sobre elas, né? Sobre como funciona todo o seu desenvolvimento e sobre as suas espécies. São espécies que até hoje a ciência está descobrindo, né, sua eficácia até mesmo na nossa saúde, na saúde dos animais, no fortalecimento da nossa atmosfera, né, do nosso ar e assim por diante. O que me chama a atenção nesse versículo, a gente olhar de forma literal, né, a terra produziu árvores e ervas. Isso é uma coisa normal que a gente vê todos os anos. Quando a chuva cai sobre a terra, ela produz. Então, quando essa terra ela recebe a palavra de ordem, ela começa a produzir. Quando a gente olha isso de forma literal, isso é basicamente natural. A gente vê isso todos os anos. Quando a chuva cai sobre a terra, ela começa a produzir. Às vezes você olha na terra, não tem nem semente, não tem aparência de ter semente. Mas quando a chuva cai, ela começa então a produzir. Mas quando a gente olha de forma um pouco mais profunda, porque a gente tem que olhar essas questões de interpretação da Bíblia, a gente olha o literal e olha algo mais profundo, mais espiritual, mais o que está por trás daquela palavra.
E a gente vai observar que assim como nós falamos sobre a água, que o nosso corpo tem 70% de água, o nosso corpo também tem uma parte que é terra. Portanto, a Bíblia diz, né, que nós fomos feitos do pó, que Deus pega o pó da terra e então ele faz o corpo do homem. E é interessante, queridos, que a palavra de ordem para a terra faz ela produzir. E muitas das vezes a gente não tem ciência desse poder da palavra de Deus direcionada a nós, o que ela pode produzir, né? Para nós, vamos dizer no nosso contexto, homem-terra, homem feito da terra. E no contexto do que a terra mesmo pode produzir debaixo de uma palavra de Deus, de uma ordem, de um princípio. Satanás, ele sabia disso no capítulo 4 de Mateus, quando ele vai tentar Jesus, ele libera uma palavra que às vezes muitas vezes a gente não presta atenção. Ele diz para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele não disse transforme essa pedra em pão. Ele diz mande e ela vai se transformar. Ele conhecia o poder da palavra. Ele disse, olha, se você está debaixo dessa autoridade, se você falar com a pedra, ela vai se transformar em pão. Porque quando o princípio do céu é trazido para a terra, vem sobre a pessoa, o ser humano, a autoridade de ordenar até mesmo os elementos básicos como terra, fogo, água e ar. E se ela está debaixo desse princípio, dessa autoridade, e ela falar com a terra vai obedecer, porque é o código que Deus trouxe dentro de Gênesis. Não foi escrito da forma que foi escrito simplesmente para a gente olhar do literal, é para a gente entender o código que está por trás. E o código é esse, o princípio do céu trazido para a terra, debaixo de luz e de separação de luz e trevas, e separação de águas e águas, você começa a ter a autoridade de criar. Então, a partir daquela palavra, a terra cria árvores e ervas. Do nada, não existia nada sobre a terra. E ela traz à existência aquilo que não existia. De forma tão variada que até hoje a ciência está estudando. Então, a gente precisa entender um princípio. Por que muitas das vezes o nosso corpo, ou o corpo de alguém que está perto de nós, ele contrai enfermidades e dificuldades até de lidar com certas situações? Talvez o que está faltando para nós é primeiro um princípio, está debaixo da autoridade deste princípio que já é estabelecido no céu, para que nós proclamemos uma palavra, não segundo a nossa vontade, segundo a nossa perspectiva. A gente vê muito por aí as pessoas liberando, dizendo, olha, Deus mandou dizer, mas não está debaixo daquele poder, daquele princípio. Porque se estiver debaixo do princípio, essas coisas acontecem na hora. Quando você libera uma palavra sobre a terra, que somos nós, o seu corpo recebe aquela ordem de comando vinda de Deus, ele obedece automaticamente. Quando você recebe uma palavra vinda de Deus, que é uma palavra de provisão, prosperidade, frutificação, não tem barreiras de espaço-tempo que vai segurar essa palavra. Não existe barreiras, limites para aquela palavra. O sacrifício de Jesus, as palavras de Jesus, ele ecoa na eternidade. A eternidade não tem tempo e espaço. A palavra de Deus, a palavra de criação lá de Gênesis, quando Deus disse para a terra, essa palavra ecoa pela eternidade. Então nós, como terra, como seres humanos, o que está à nossa volta, aquilo que pode trazer provisão, frutificação, ainda está sujeito a essa palavra. A questão que talvez a gente não consiga trazer certas coisas à existência é porque talvez nós não estamos debaixo desse princípio.
Por isso que é importante nós entendermos os princípios. Os princípios, eles são fundamentais. Existem princípios que são temporários e existem princípios que são eternos. Quando esses princípios eternos eles são colocados em prática, você traz à existência a palavra de Gênesis que foi liberada há milhares de anos, trazendo para a sua vida, fazendo com que a terra você frutifique, multiplique, e aquilo que está à sua volta, provisão, também frutifique e multiplique. Olha a importância da gente aprender sobre os princípios. Acompanhe os nossos vídeos, a gente vai estar falando sobre vários princípios. Princípios esses que podem mudar a sua vida de uma vez por todas. Não é uma palavra motivacional, é um entendimento e uma compreensão que nós temos, que nós estamos aprendendo ainda e já queremos passar para você aquilo que nós aprendemos. Os princípios básicos, eternos, eles podem mudar as nossas vidas de uma vez por todas. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Yeshua.